Quando você ora, Deus te enxerga. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante, Jesus nos diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos dá uma verdadeira aula sobre oração. E quando ele ensina os seus discípulos a orar, quando ele nos deixa essa verdade na sua palavra para nos ensinar a orar, ele deixa essa semente da palavra que eu compartilho com você hoje. Quando nós oramos, sim, nós estamos falando com Deus. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. Orar mais do que uma repetição é você abrir o seu coração. É você buscar esse relacionamento, essa intimidade com o Pai. E Jesus nos ensina a orar, e o primeiro ensinamento nessa oração é usando a palavra Abba. Ele diz Pai. Diante da religião no seu tempo, a religião judaica, e esse termo, essa expressão dos judeus de tratar o nome de Deus como um nome santo, sagrado, usando um tetragrama inclusive para se referir, tamanho temor que existe diante de Deus. Jesus não anula o temor a Deus, mas ele nos ensina que esse Deus, com toda autoridade, é o nosso Pai. E Abba é uma palavra do aramaico, que é um significado de tratar o pai com carinho, da intimidade do filho, como que se fosse papai, paizinho, painho, como em algumas regiões do nosso país, é aquele jeito carinhoso de você chamar o seu pai. E Jesus diz: quando vocês forem orar, conversem com o Abba. Falem com esse pai que ama vocês e aprendam, buscando esse pai, a apresentar os seus pedidos, as suas necessidades, e não somente o que você pensa que quer, não somente aquilo que você deseja, mas entendendo que a oração te ensina a buscar o que você precisa. E esse é o ensinamento que nós temos na oração que Jesus nos ensina a fazer. E ele diz mais, ele diz: não faça essa oração simplesmente repetindo palavras, insistindo como que se Deus não te escutasse. O Pai te escuta, Ele sabe o que você precisa. Jesus também nos ensina: não faça como os hipócritas, que ficam indo em lugares de destaque, que querem se aparecer com a sua oração. Mas você, quando orar, e assim a semente da palavra nos ensina hoje. A palavra de Jesus é: quando você for orar, feche a porta do seu quarto e vá para o secreto. Lá no secreto, Deus te vê. Você percebe o que esse texto nos ensina, o que Jesus nos ensina? Não tem apenas um Pai que nos ouve, mas existe um Pai carinhoso que nos vê. Existe um Deus que sabe daquilo que você precisa. Existe um Deus que conhece as nossas necessidades, que Ele sabe os nossos segredos, que Ele conhece o nosso secreto. E mesmo quando nós não conseguimos falar, mesmo quando a gente não consegue expressar, a oração é o lugar onde abrimos o coração, é o lugar onde o Pai te vê. Então você que recebe essa semente no dia de hoje, alimente a sua fé.
Deixe ela frutificar na sua vida, para você entender que existe um Deus que te vê. Existe um Pai que te enxerga. Um Pai que enxerga as áreas da sua vida que precisam de mudança. O Pai que enxerga o seu desejo, a sua voz, a sua busca por mostrar quem você é e o quanto você precisa dele. Um Pai que vê os lugares, as pessoas, as situações que te machucam e que você precisa de perdão, que você precisa perdoar, que você precisa de sustento, que você precisa de cuidado, que você precisa glorificar a Ele na sua vida. Então não se esqueça, mais importante do que pensar no que você vai falar, saiba que quando você ora, existe um Deus que te enxerga, existe um Deus que te vê. E por isso eu te convido a ter uma vida de oração. E a minha oração neste dia é que Deus te abençoe, que diante dele você experimente esse Pai que é transformador e que no amor de Jesus Cristo nos torna seus filhos para poder chamá-lo de Pai. E viver nessa intimidade com o Senhor, nessa intimidade com Deus e percebendo que tudo que nós fazemos, que tudo que nós somos, que todas as nossas necessidades, que todos os nossos pedidos e atitudes, todas elas são levadas para um caminho que, andando com esse Pai, tudo se reverterá na glória dele. Eu encerro hoje a semente de sabedoria colocando essa semente no seu coração. Quando você ora, Deus te enxerga, Deus te vê. Que você possa ir com essa bênção para a sua vida e que essa semente da palavra se espalhe com você se inscrevendo nesse canal, curtindo esse vídeo, comentando o que essa palavra toca em você e compartilhando para mais pessoas que hoje precisam ouvir que Deus as enxerga. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.